Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata pela TV Manaim. E nós estamos dando sequência a um assunto que foi iniciado no episódio passado, que é o sonido incerto. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos nos aprofundar na parte das trombetas, do sacerdote, do uso do chofar. Isso é gratificante para a nossa vida, nós vamos ver uma aplicação profética para a nossa vida como igreja fiel do Senhor. Então, logo após a vinheta, nós vamos entrar nesse assunto novamente sobre o sonido incerto. Amém. Glória a Jesus. Estamos de volta para falar sobre esse assunto. Nós estamos dando sequência a episódios anteriores. Você que está assistindo pela TV não acessou o episódio anterior, que fala sobre o início dessa sequência de episódios, acesse o nosso canal no YouTube. Lá tem uma playlist onde nós temos diversos assuntos do Grupo Ciência e Fé, incluindo o primeiro episódio relacionado a esse programa. E para falar conosco aqui sobre o chofar, sobre esse episódio do sonido incerto, nós continuamos aqui com o pastor Alex. Pai do Senhor, pastor Alex. Pai do Senhor Tiago, Pai do Senhor, pastor Miguel. Prazer estarmos novamente aqui para falarmos, da palavra de Deus, do Senhor. Glória a Deus. E isso é algo glorioso, maravilhoso para nós. Pastor Miguel também, a paz do Senhor. Pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Tiago, pastor Alex, a todos que nos acompanham para prosseguir buscando o entendimento que o Senhor tem nos dado nesse assunto. O pastor Alex, irmãos, ele está coordenador do Grupo Ciência e Fé, né, pastor? E o Grupo Ciência e Fé, ele tem essa característica, ele tem inúmeros irmãos, né, pastor, relacionado com várias áreas do saber e tem uma característica de trazer exatamente isso, o que a ciência vê no nosso universo criador, mas como nós também somos servos do Senhor, somos gerenciados pela fé, pela ação do Espírito Santo, também trazer aquilo que a fé nos mostra, né, pastor? Exatamente. O Grupo Ciência e Fé tem sido uma bênção, foi um meio que o Senhor Deus nos deu para agregar os irmãos que lidam com ciência. Hoje nós já estamos aí com cerca de 200 irmãos, do Grupo Ciência e Fé, tanto no Brasil como no exterior. Esse grupo ele tem buscado o Senhor, tem trabalhado para produzir material para o seminário, os materiais para os programas de TV, das redes sociais. Nós temos outros trabalhos que vão ser apresentados, mas tem sido essa experiência de mostrar que ciência é uma coisa, está na obra criadora, a fé está na obra redentora, mas nós temos servos, pastores, irmãos e irmãs são servos de Deus que lidam com ciência, estão nas academias, mas que vivem uma experiência de salvação na obra do Senhor, e isso tem sido glorioso ao longo desses anos. Nós temos participado. Glória a Jesus. Eu queria começar aqui o assunto já do episódio sobre o chofar. E, pastor Miguel, eu gostaria que o senhor fizesse um breve histórico sobre Israel e o uso desses instrumentos, sobre a trombeta, o chofar, o uso desse instrumento dentro de Israel ao longo da história, principalmente da história de Israel bíblico, aquele período ali do Velho Testamento. Eu queria que o senhor fizesse um breve histórico sobre o uso desses instrumentos. Se nós imaginarmos quando Israel estava no deserto, em que Deus instituiu o tabernáculo e todas as tribos ficavam ao redor, era necessário uma comunicação rápida. Então, o Senhor, lá no livro de Números, capítulo 10, instituiu a Moisés fazer 2 trombetas de prata, que era para dar sinais rápidos para o povo, para avisá-los, eram sinais para a necessidade do acampamento, anúncios de assembleias, as festas e também momentos de guerra. Então, a instituição da trombeta, pastor Alex vai falar sobre a chofar, era para que a voz de Deus pudesse conclamar a todo o povo rapidamente e que eles estivessem atentos para que todo o povo fosse preservado. E o senhor falou sobre a trombeta, A trombeta e o chofar são 2 instrumentos distintos, mas eu queria puxar aqui o assunto sobre a trombeta para a nossa vida, Os irmãos puderam acompanhar, e aqueles que não acompanharam, a sugestão nossa é que acompanhem, que vá no canal no YouTube e assista o evento Trombetas e Festas,
que ele está relacionado com esse assunto nosso. Ele vai falar, o pastor Jotinho vai falar um pouco sobre essa questão da trombeta, do shofar e dos sinais para a nossa vida como igreja fiel do Senhor. E pastor Alex, sobre o shofar, o que era o shofar? O pastor Miguel falou da trombeta de prata, mas o shofar como é que é? O que era? Como era fabricado? O senhor pode explanar para a gente sobre esse assunto? É interessante isso, né? Porque o shofar, ele vem, tem até uma figura, ele é concebido do chifre do carneiro, né? Não poderia usar chifre de boi, de touro, de vaca, nada disso. Era o chifre do carneiro que era feito o shofar. E ele é utilizado na tradição judaica em alguns momentos. Por exemplo, no Ano Novo Judaico. Então, o shofar era tocado e também no Dia do Perdão, no Yom Kippur. Então, quando era tocado no Ano Novo Judaico, esse som traz ali para as pessoas ali um momento de refletir o que foi o ano, o que deve se melhorar diante de Deus, todas as situações. No Dia do Perdão, quando se entregar os jejuns ali, o shofar era tocado. Mas quando nós pegamos ali, como que esse instrumento ele era preparado? Não era de qualquer maneira. Era todo um processo para que pudesse ser concebido esse instrumento e que, ao final, o resultado, um som pudesse ser emitido ali da maneira como se deveria ser tocado. Então, a primeira coisa é que o animal ele tinha que morrer para que o shofar fosse concebido. E é interessante na tradição judaica, quando se ouvia o shofar, se lembrava da experiência de Isaac. Né? Então, se os irmãos vão se lembrar, e aqueles que puderem ler o texto, o pai ele iria sacrificar ali Isaac, né? Isaac vê ali todos os utensílios ali, o fogo estava ali, o cutelo, o altar. Isaac vira para o pai e diz: aonde está o cordeiro? Né? E ali, Abraão diz assim: ó, Deus proverá para si o cordeiro. Deus. E ali o Senhor, ele livra Isaac da morte e apresenta ali o cordeiro. Então, todas as vezes que o shofar era tocado, Israel se lembra do livramento de Isaac. Glória a Deus. E isso é importante para nós. Então, hoje, né, o pastor Tiago falou de trombetas e festas, que fala dos avisos, daquilo que o Senhor vai falar. Todas as vezes que nós ouvimos o toque da trombeta, ouvimos a voz do Senhor, nós temos que entender que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, por isso que hoje nós ouvimos a voz do Senhor. Glória. Por isso que hoje nós temos acesso às revelações. Mas o shofar, então, o animal tinha que morrer e ele passava pelo fogo. Esse chifre ele tinha que ser passado pelo fogo para ele ser moldado. Aquele instrumento ele tinha que ser trabalhado no fogo moldado, né? Aí nós podemos fazer até algumas comparações, né, com a nossa vida, né? Hoje o Senhor nos molda através do fogo do Espírito. Glória a Deus. É a ação do Senhor, vai moldando, vai trabalhando nas nossas vidas. Então esse instrumento ele tinha que ser moldado, as voltas ali, tudo tinha que ser feito ali. Porque no fogo, porque senão ele quebrava. Se você não passar pelo fogo, ele vai se quebrar. Então é essa ação também sobre as nossas vidas. Interessante que ele tinha que ser o quê? Descarnado. Então não podia ficar resíduos de carne dentro do instrumento. Ia contaminar, ia estragar. O mau cheiro, né? O mau cheiro. Então isso não poderia acontecer com o shofar. Então toda a carne tinha que ser retirada, né? Então quando nós enfatizamos isso, né, o toque das trombetas, trombetas e festas, porque é algo espiritual, é profético, não vem da razão humana, a carne não está presente, né? Então tinha que ser descarnado. Outro detalhe é que o sacerdote, e nós vamos falar sobre isso, o sacerdote tinha que verificar que ele não podia ter furo nenhum furo, não podia ter essa imperfeição. Por quê? Porque agentes estranhos poderiam entrar ali, né? Então, isso também é algo especial. Por quê? Porque quando nós falamos das revelações do Senhor, do projeto de Deus, aquilo que é humano não pode entrar. Não pode entrar, né?
Então, é a transmissão do projeto que vem do Senhor. Glória a Deus. Né? Outro detalhe que é importante quando nós olhamos na fabricação do chofar, e é feito, não podia ter adereços. Ele não tinha ali pinturas, adereços, como nós estamos vendo na imagem, não tinha adereço, é uma coisa muito simples. Não havia pinturas, havia, às vezes, algumas marcas que o sacerdote fazia. Para aquele determinado instrumento, ó, tem essa marca ali, né? Então... Tem que ter aquele texto que fala, tragam no corpo as marcas de Cristo, né? Exatamente. Né? Bem lembrado, né? Traga comigo as marcas do Senhor. Então, não são adereços, por quê? Porque o homem, nesta obra, ele não pode ser enfatizado. Ele não é o centro. O centro é o Senhor. O centro é a revelação, aquilo que vem do Senhor. Então, havia todo esse aspecto na concepção do chofar. Mas o que me chamou muita atenção foi essa experiência de Isaac, né? Ouvia-se o toque, lembrava, olha, Isaac houve um livramento de morte. Então, né, você que está nos assistindo, está participando, entenda isso. Todas as vezes que você ouvir a voz do Senhor, todas as vezes que você for convidado para um culto, você ouvir um louvor, está lendo a palavra, você entenda isso. Isso tudo se propiciou porque um dia o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, morreu na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. E tem um destaque aí, pastor, que o cordeiro que morreu por Isaac era um apontamento profético, né? Exatamente. Jesus iria morrer por nós. Com a diferença, né? Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Glória a Deus. E voltará para buscar essa igreja. Porque ele está falando. Porque o chofar está tocando. O chofar está tocando, isso aí. E nós estamos ouvindo, porque Glória ele está vivo no nosso meio, né? Glória a Jesus. Pastor Miguel, e o pastor Alex falou desse uso do chofar pelo sacerdote. Mas o sacerdote, ele tinha um preparo para tocar o chofar ou ele podia fazer de qualquer forma? Como é que era essa dinâmica do sacerdote usar o chofar? Se nós olharmos essa imagem do sacerdote segurando o chofar, tinha que ter um compromisso, porque segurar o chofar era um compromisso de que a voz de Deus seria emitida. E para isso o sacerdote deveria fazer um preparo. Por quê? Essa imagem que estamos vendo simbolizando como que era o templo na época de Salomão. A representação. Representação. Né? E aqui nós temos a pedra do pináculo do templo, onde que chamava pedra do toque da trombeta. E aqui o sacerdote deveria subir. Se pode passar o slide. Então nós vemos que o sacerdote ele tinha que fazer um preparo para subir aqui no pináculo. Então aqui mostra na arqueologia pedaços dessa rocha que hoje estão lá, que mostrava que aquela rocha fazia parte da pedra para se tocar o chofar. E o sacerdote, para poder subir ali, ele tinha que buscar o Senhor. Nas imagens que nós vamos ver depois, tem todo o preparo do sacerdote. Ele tinha que se purificar, ele tinha que buscar o Senhor, ele tinha que se preparar para que na hora em que ele subisse ali, o toque que saísse seria o toque que o Senhor queria. E ele só entenderia isso e só teria a capacidade de transmitir aquele som se ele tivesse todo um preparo. É interessante, pastor Tiago, que nós vemos que a igreja no Trombetas e Festas também se preparou. Era necessário santificar-se, ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso, na semana antes do Trombetas e Festas, o que o Senhor orientou? Todo esse preparo. Ele nos fez reis e sacerdotes para emitir uma mensagem de vida eterna, que é a profecia do vem. Jesus vem. A igreja jejuou, a igreja buscou o Senhor, todos os dias tivemos culto presencial, teve um dia de oração ininterrupta, para que no momento da mensagem transmitida para todo mundo,
o chofar tocou como o Senhor quis, mas a igreja se preparou. E para isso, cada um de nós fomos usados como um sacerdote, porque nós fizemos convites para aqueles que não conhecem a voz do Senhor, pudessem também, na mensagem, receber todo o projeto de vida, de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando foi proclamada a mensagem do Trombetas e Festas, naquele momento para todo mundo, a trombeta soou emitindo a voz de Deus, que há uma salvação, que há uma vida eterna a herdar, e essa herança veio do Carneiro que foi morto por nossas vidas e que verteu seu sangue, e o Espírito Santo agora anuncia que Jesus vem e o Senhor quer salvar a muitos ainda. Tem um detalhe, pastor Miguel, pastor Tiago, que o sacerdote ele subia ali na pedra de trombetar, mas ele não subia pela vontade dele. Vinha uma orientação de Deus sobre o que ele iria tocar. Né? Se era um momento de dispersar, se era um momento de se ajuntar, se haveria algum aviso. Então, toda vez que o sacerdote subia ali, o povo entendia o seguinte: olha, ele vai transmitir a vontade de Deus. Interessante que ele subia naquele lugar mais alto ali, por quê? Porque a preocupação era que aquele som chegasse para todo Israel. Nenhuma criança, nenhum idoso, ninguém poderia ficar sem ouvir o som que seria emitido. Né? Interessante, nós conversamos, nós vivemos já há alguns anos a experiência do satélite. Né? Então, o satélite hoje, ele proporciona para nós que a doutrina ela seja derramada sobre toda a igreja. Não importa se os irmãos estão em outro país, se os irmãos estão nos rincões do nosso país, nos lugares mais remotos, no interior, o Senhor revela as orientações, o chofar é tocado e esse som, essa informação, ela chega a todas as igrejas, em todos os momentos. É o que nós vivemos nas escolas bíblicas, todos os domingos, é o que nós vivemos nos seminários, que nós participamos do Manaim. Então, todos nós temos acesso a este som, né? A essas informações. Então, ele subia ali por orientação. Então, toda vez que vem uma orientação, uma aula, um assunto na escola bíblica, o Senhor revelou, isso é transmitido pelo presbitério, isso chega a nós. Né? Então, todos tinham que ouvir, Israel todo tinha que ouvir, não é isso, pastor Miguel? Por quê? Não podia ficar desapercebido, né? Mas tinha que ter acesso às informações. Eu queria que passasse aqui o slide, nos próximos slides, parece que tem uma imagem que fala sobre arqueologia, né, pastor? Sobre eles encontrarem um pedaço dessa pedra. Sim, é isso mesmo? Esse texto está escrito lá próximo das ruínas, ali onde tem Ofel, lá em Jerusalém, em que eles encontraram, pode passar outro que tem a tradução. Entre as pedras desabadas estava sua réplica está exibida aqui, que continha uma inscrição em hebraico, para o lugar de trombetear. Nos dias do segundo templo, esta pedra provavelmente marcou o lugar no topo do canto sul do templo, o monte onde o trompetista anunciou a inauguração e o fim do sábado. Então, ele subia ali para conclamar o povo para a hora do culto, ele subia de acordo com a orientação que o Senhor tinha dado, e sempre com o preparo, com a santificação, para que ele pudesse ter o compromisso com o Senhor, que segurar o chofar era o compromisso de que ele emitiria aquilo que Deus queria transmitir para o povo. Então, essa pedra existe lá na arqueologia e hoje existe apenas as ruínas, mas a profecia está lá, viva. E o que nós vemos é que a profecia hoje também nos chama, no nosso dia a dia. Às vezes, se formos imaginar Jerusalém naquela época, tem um slide que mostra ao redor como que era. Passa o próximo. Existia
toda a vida de uma cidade. As casas ao redor, todos trabalhavam, saíam nas plantações, mas tinha que ter um momento, às vezes a mente do homem pode se dispersar, mas o Senhor sempre, a voz do Espírito Santo, conclamando para o templo, para o culto, para as reuniões solenes. Então, a voz do Espírito Santo saía com aquele que o Senhor tinha separado, que era o sacerdote, todo o preparo feito, e ali ele tocava o som, o compromisso dele com o Senhor. Então nós também temos esse compromisso de desejarmos ouvir a voz do Senhor em todos os momentos. Hoje interessante que na madrugada que teve na Rádio Manaim, a oração que o pastor fez, glorificando o Senhor. Porque, Senhor, nós vamos ouvir a sua voz. Glória a Deus. E ouvir a sua voz é certeza de segurança, é certeza de sermos abençoados. Então, é isso que, quando o toque do chofar é emitido, o Senhor quer abençoar todo o seu povo. Aqui, pastor, é a parte de baixo, né? Da onde o sacerdote subia, não é isso? Aqui, aonde que havia o comércio, na época, em Jerusalém, e que todos nos seus afazeres, e aqui à esquerda tem a escada que subia e ia entrar no templo. E aqui em cima ficava o pináculo do templo. Acho que outro slide também mostra, né? Exatamente. Aqui ficava a parte onde tinha o comércio. Então, quando o sacerdote subia no pináculo do templo, convocando o povo se dirigia, entrava pelas portas e lá dentro iria cultuar o Senhor. A parte que nós vimos anterior seria essa parte aqui, essa né? parte. E a escada subindo. Sim. Isso. Amém. Glória a Deus. Tem mais algum slide? Aqui mostrando onde o sacerdote ficava. Né? Que fica exatamente aqui. Esse aqui é o muro que existe lá o hoje. O pináculo do templo. Amém. Glória a Deus. E aqui mostra todo o preparo dos sacerdotes. Eles se reuniam juntos, o corpo que se reunia para poder se santificar. Então havia o refeitório, o alimento era o mesmo. Hoje fala, né? O alimento, a palavra revelada do Senhor para todos que se reúnem. O próximo slide mostra, aqui era uma piscina, onde aquele que era separado para tocar o chofar, ele tinha que se purificar. Então ele descia, e é interessante que ele descia por uma escada, isso está lá em Israel, ele descia por essa escada para se santificar, ele não poderia voltar pelo mesmo lado, ele saía pelo outro, porque ali já pegava vestes novas, um preparo. Ele estava purificado para ser usado pelo Senhor. O próximo slide, então, mostra que as vestes, todo o compromisso dele com o Senhor tinha vindo de um preparo para que pudesse ser usado. É o que o Senhor faz com a igreja hoje. Os convites que são feitos, nós vamos ter, nesse final de ano, cultos especiais em que o Senhor está querendo falar com todos e proclamar a salvação em Cristo Jesus. É interessante que a gente vê o sacerdote ele se purificando, no caso, né? E quando a gente traz para nós é a santificação pelo poder do sangue de Jesus, para a gente poder ser usado pelo Senhor e ouvir a voz do Senhor, mas também para ser usado para falar aquilo que vem da parte do Senhor. Tem até um texto lá em Jeremias que fala isso: se a gente separar o precioso do vil, nós seremos como a boca do Senhor. Exatamente. Até um texto que o pastor Júlio fala muito no Manaim, né? Glória a Deus. Interessante que o slide anterior da piscina, é interessante isso, porque o sacerdote, os outros estavam ali, aquele que seria usado, ele descia aqueles degraus ali e ele desaparecia dentro das águas. Glória a Deus. Glória a Deus. Desaparecia. E essa é a nossa experiência, porque o homem, ele desaparece. O que vai ser enfatizado vai ser o Senhor, a revelação. Então ele desaparece ali. E ele não vai voltar pelo mesmo lugar. Então, nos cultos, nós também vivemos essa experiência. Você entra de uma forma, mas você vai sair diferente. Glória a Deus. Você vai sair com a ação das águas, a operação do Senhor, né? A purificação, a ação de Deus, vestes novas. Você chegava com as vestes velhas ali, elas tinham que ser deixadas,
Não é isso, pastor Miguel? Ele entrava nas águas e ele já saiu com as vestes novas, né, para ser usado ali. Então, tem todos esses aspectos são maravilhosos, né? E apesar de ser um sacerdote que era usado lá para tocar, né, o shofar, a gente vê todo o corpo, né, sacerdotal trabalhando antes, a alimentação todos juntos, Exatamente. a oração. E hoje nós vamos ver isso na igreja. Nós temos, às vezes, um pastor que vai trazer uma palavra no Manaim, no seminário, às vezes 2 pastores que trazem a palavra no trombeta de festa, que foi o caso do pastor Judeti e pastor Delúcia, né? E o que acontece? Há todo um corpo ali orando para que aquela situação ali seja uma bênção. Então, nunca é enfatizar um só. A ênfase na obra é a ação do Espírito Santo e o Senhor Jesus na nossa vida. O próprio culto profético, diário nas nossas igrejas, né? O culto profético, a igreja se reúne, o grupo se reúne ali, o Senhor dá as revelações, aí um irmão é usado no louvor, outro é usado na mensagem, mas o corpo junto, né, buscou o Senhor para que a mensagem fosse transmitida ali. Glória a Deus. E eu queria também, você que está nos acompanhando, você já passou por esse processo. Nós chegamos no culto, onde o pastor Alex falou, a palavra revelada, a fonte de água viva, saímos renovados. Você levou um shofar para casa, para o seu ambiente de trabalho. Envie para nós as experiências que você teve quando você repassou, você tocou o shofar, que o Senhor te deu um compromisso de falar. A palavra que você ouviu no culto, às vezes uma glorificação de uma criança que tocou e que você transmitiu isso. E que familiares, amigos, entenderam que foi o Senhor falando com vocês. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final desse episódio, né, onde nós falamos sobre o shofar, sobre a trombeta, o sacerdote. E eu queria agradecer aqui novamente os pastores, pastor Alex, pastor Miguel, pela presença aqui. Muito obrigado. Glória a Deus. E queria pedir ao pastor Alex para que fizesse as considerações finais, né, acerca desse episódio. Amém. Glória a Deus. Eu queria deixar um texto aqui para todos que nos assistem. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 8. E o texto diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Glória a Deus. Então isso aqui é uma preocupação do Senhor, preocupação do Senhor Deus, para que a sua igreja esteja preparada, para que o homem esteja preparado para um grande dia. E que grande dia vai ser esse? O dia da volta do Senhor Jesus, né? Então Jesus está às portas, a igreja vai ser arrebatada. E o desejo do Senhor, a grande preocupação é que o homem esteja preparado para esse grande momento. Interessante, pastor Tiago e pastor Miguel e aqueles que nos assistem, que lá no Velho Testamento, o sonido, em hebraico, é a palavra kol, que significa voz, voz. E já no Novo Testamento, que nós estamos lendo aqui, no grego, é a palavra foni, que significa revelação. Então, na realidade, quando nós estamos falando de sonido, nós estamos falando da voz do Senhor que traz uma revelação, a sua vontade, o seu projeto. Então, você hoje que está nos assistindo esse episódio, você está tendo acesso à voz do Senhor, às revelações, a um projeto de salvação. E a grande preocupação de Deus é que você esteja preparado para ouvir o toque da trombeta e seja arrebatado com a igreja. Glória a Jesus. Amém. Bem, irmãos, chegamos ao final desse programa. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam pela TV Manaim e também avisar os irmãos que nós temos todo esse conteúdo. Se você perdeu um dos episódios, todo esse conteúdo está no nosso canal do YouTube, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Além dos conteúdos do Grupo Ciência e Fé, nós temos lá outros diversos conteúdos que os irmãos podem acessar, ouvir, tem louvores, palavras, cultos diários. Então, irmão, se sinta à vontade para entrar no canal, curtir, compartilhar, para que todo esse conteúdo ele possa atingir mais e mais pessoas. Ao final, nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. E quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas vão poder ter a oportunidade de estar prontos para esse grande dia que é o arrebatamento da igreja. A todos, a paz do Senhor.